sobre ecologia. Vocês já devem ter visto uma imagem como essa, né? Provavelmente esse ano, se vocês ainda estão na escola, ou, enfim, tenho certeza que vocês já viram algo desse tipo. Sempre tem no capítulo de ecologia, e aqui não seria diferente. O que acontece? A biologia como um todo, e aqui a gente até extrapola a biologia, né? A gente consegue, nós seres humanos, a gente consegue organizar tudo de uma maneira que fica mais fácil de entender. Porque, por exemplo, tem pessoas que estudam células. Seria muito difícil se a pessoa que estudasse célula, ela tivesse que estudar o organismo inteiro. Ou a pessoa que estuda o organismo inteiro, por exemplo, o zoologista, que ele trabalha com... zoologista não, vai. Pode ser, ele estuda um morfologista, na verdade, né, um anatomista que estuda a anatomia do lobo-guará, que é esse animalzinho que está representado aqui. Seria muito difícil se essa pessoa tivesse que estudar a célula, mas também o tecido, mas também o organismo, mas também as relações desse organismo na natureza, enfim. É claro que é sempre interessante ter um conhecimento básico sobre todas essas áreas. Mas nós, seres humanos, dividimos tudo que existe. Então, a gente vai desde o átomo, na verdade, a gente tem coisas menores que os átomos, né, se vocês lembrarem das aulas de química ou física aí, ou mesmo de ciências. A gente vai do átomo pela molécula. Então, aqui a gente para, normalmente a gente fica na química e na física nessas coisas aqui, ainda que a gente tenha um pouco na biologia, mas a biologia ela vai se encarregar de estudar organelas, de estudar células, de estudar tecidos, órgãos, organismos, populações, comunidades, ecossistemas e biosfera. Mas, e colocando, né, por que ecologia tem esse nome? Porque ecologia é o estudo da casa. Que casa é essa? A casa dos seres vivos, que é o ambiente. Então, na ecologia, a gente vai estudar os seres vivos e as relações entre seres vivos e outros seres vivos, e dos seres vivos com o próprio ambiente, tá? Fatores bióticos, fatores vivos, né? O cachorro, a planta, o gato, o lobo, a onça, e fatores abióticos, o gás carbônico, o gás oxigênio, a luminosidade, a umidade, enfim. A ecologia ela é tão abrangente, tão grande, que ela acaba englobando mais do que a biologia, como vocês podem ver aqui. Mas é bom destacar que a gente vai dar preferência à ecologia, normalmente ela vai se preocupar mais, ainda que sempre a gente tem que ter conhecimentos básicos dos outros temas aqui que eu trouxe. A ecologia ela vai se preocupar com a população, então a população de lobos-guará, por exemplo. Então, a população de lobos-guará do estado de São Paulo, ou da cidade de Bauru. Acreditam ou não, a gente tem lobos-guará, ainda que eles estão sendo muito ameaçados, né? E a situação só piora a cada ano. População de determinado local, de determinada espécie. Aí a gente vai para a comunidade. A população, são várias populações unidas, de diferentes espécies. Populações do lobo-guará, das onças pardas, dos tamanduá-bandeira, não só animais, de fungos, de bactérias, de plantas, a população de pequis, a população de copaíbas, a população de pau de tucano, né, plantas, enfim, várias populações, todas as populações de seres vivos unidas. E o que diferencia a comunidade de ecossistema, talvez o mais complicado aqui, para a gente diferenciar. A comunidade diz respeito aos seres vivos de diferentes espécies de determinado local. E o ecossistema, ele diz respeito não só aos seres vivos, mas também a fatores abióticos. Então, um ecossistema, deixa eu pensar. O cerradão que a reserva do Jardim Botânico ali, que tem um cerrado, uma área de cerradão muito grande, tem muita planta, tem muito animal, mas também tem muito gás oxigênio, também tem muita umidade, tem luz, enfim, fatores bióticos e abióticos. Esse é o ecossistema, é algo mais abrangente que a comunidade. E a biosfera é um conceito totalmente amplo que abarca tudo que é vivo e todas as áreas onde existem seres vivos no planeta Terra. Eu pergunto para vocês, se vocês quiserem podem responder. Vocês têm o costume de abraçar árvores? Talvez não, mas vocês deveriam. Além de ser algo muito relaxante, falo por experiência própria, vocês deveriam por quê? Não só as árvores, é verdade, né, as plantas como um todo e os seres fotossintetizantes como um todo. A gente só existe, nós seres humanos, só existimos por causa deles.
por causa dos seres que fazem fotossíntese. A fotossíntese não é o único processo de captação de energia e transformação em matéria orgânica, em coisas que a gente pode comer, coisas que a gente pode utilizar, né, olhando do nosso ponto de vista humano, mas também do ponto de vista de outros animais, por exemplo. A gente tem a quimiossíntese, mas é algo que é tão pequeno em comparação à fotossíntese hoje em dia, que a gente nem conversa tanto no ensino médio. Então, é graças às plantas, graças às algas, graças às cianobactérias, graças aos seres fotossintetizantes, que a vida, como a gente conhece, ela é possível. Porque esses seres vivos, então, olha como estou juntando a fotossíntese com a ecologia. Esses seres vivos, eles fazem a vida acontecer da forma como a gente conhece. Como assim? É eles que sustentam as cadeias alimentares. Então, nós não teríamos o que comer se não existissem plantas para produzir muito, entre aspas, alimento para a gente. Se eu não tenho grama fazendo a fotossíntese, eu não tenho zebra que come a grama. Se eu não tenho zebra, eu não tenho leão que come a zebra. E claro que eu dei um exemplo aqui de uma cadeia alimentar, uma possível, né, cadeia alimentar africana, mas isso acontece em todo mundo. No oceano, se eu não tenho algas para fazer a fotossíntese, eu não tenho peixes que comem as algas, eu não tenho peixes maiores que comem os peixes menores, eu não tenho golfinhos que comem os peixes, e eu não tenho a vida como a gente conhece. É claro que a vida foi possível e é possível sem fotossíntese, mas em muito pequena escala. De uma maneira muito diferente da que a gente conhece e está acostumado, ok? Então, essa conexão que a gente tem entre ecologia e fotossíntese. A fotossíntese é o que vai fazer a ecologia da forma que a gente conhece fazer sentido. E aí a gente começa. Uma definição rápida de fotossíntese. A fotossíntese ela pode ser definida como a utilização de água e gás carbônico para a síntese de matéria orgânica através da luz. Foto remete à luz, síntese, a síntese de matéria orgânica através da luz. Aqui eu trouxe para vocês a fórmula genérica de fotossíntese. Aqui está balanceado, mas, enfim, vocês não precisam se preocupar com esse balanceamento, a gente estuda para ter uma ideia geral do processo. Então, a planta, ela basicamente, ela vai utilizar gás carbônico e água, e através da luz, ou seja, utilizando a energia luminosa, a planta vai pegar esse carbono, essa água, e produzir glicose, açúcar, e gás oxigênio, que, de maneira muito antropocêntrica, né, a gente diz que é para a gente respirar, que a planta produz oxigênio. E é óbvio que não é isso. Ela simplesmente produz oxigênio e sorte a nossa que a gente respira ele. Então, aqui para a gente se localizar, né, do que eu estou falando, aonde isso vai acontecer, eu trago para vocês a imagem de uma folhinha, é o órgão clássico da fotossíntese, né? Por exemplo, um cacto que tem as folhas modificadas em espinho e o caule é verde, é no caule que vai acontecer a fotossíntese. Mas, normalmente, nas plantas em geral, a fotossíntese acontece na folha. Lembre-se que não acontece fotossíntese apenas em plantas, mas a gente sempre vai dar um foco maior para a planta. Ok? Então, a folha, eu fiz um corte na folha transversal, peguei a folha, cortei ela assim, ó, e olhei ela. Aí agora eu vou ver tecidos e vou lembrar das aulas de histologia. Olha que coisa linda, da frente de botânica. Então, vou ver o xilema, o floema, o parênquima, o epiderme. A cutícula é algo que a gente não explorou, mas é um revestimento, não é um tecido, é um revestimento das folhas, enfim. O que nos interessa, de fato, é o meinho da folha. O nome que a gente dá de mesófilo, mas não se preocupem com esse nome, ok? É o meinho da folha, o parênquima que preenche toda aquela folha. Parênquima clorofiliano. Aí onde vai ter muito células com cloroplasto. Então, perceba, eu estou pegando a folha, que é um órgão, eu estou indo para os tecidos, estou pinçando o tecido parênquima clorofiliano. Esse tecido, como qualquer outro, ele é formado por muitas células. Aí eu vou pegar uma célula e vou dar uma olhada. Essas células são ricas em organelas, do tipo cloroplasto. Essas bolinhas verdes. Peguei a organela cloroplasto. Das aulas de citologia, com o professor Rodolfo, vocês vão se lembrar que o cloroplasto ele tem a função de fazer fotossíntese. E hoje a gente vai entender como isso acontece. Mas, indo mais adiante ainda, a gente pode dividir o cloroplasto em algumas estruturas. O cloroplasto, ele vai ser uma organela super complexa, ele lembra a mitocôndria, e ele tem membranas, e
ou a gente dá destaque para duas regiões no cloroplasto. Essas pilhas de disquinhos, lembram pilhas de disquinhos, que a gente chama de tilacoides, e o líquido que preenche o cloroplasto, que a gente chama de estroma, ok? Aqui a gente tem um esquema diferente, esse é o cloroplasto, e aqui está sintetizado, está resumido, todos os processos da fotossíntese. Você pensa, puta que pariu, fudeu, né? Porque está resumido, e tudo isso aí eu não estou entendendo nada. Gente, eu uso várias imagens em inglês, não é que eu sei falar inglês, tá? Eu tenho bastante dificuldade, na verdade, mas as imagens em inglês, normalmente, elas são melhores. Eu preferi as imagens que estão em inglês, mas elas não são um problema, porque a maior parte das coisas que aparecem são moléculas químicas. Então, por exemplo, CO2 em inglês e português é a mesma sigla. Light é luz, cloroplast é cloroplasto, estroma sem o E no início é estroma, enfim, não é um problema para a gente. Esses são os tilacoides empilhados formam um grânum. Não se preocupa com esse nome, nossa, eu tenho que saber o que é o grânum, ah, meu Deus, o estroma. Você tem que ter uma ideia genérica, uma ideia geral do processo. Você tem que saber que este é o cloroplasto, e o cloroplasto tem uma estrutura que é o tilacoide. A primeira parte do que a gente vai tratar, a primeira parte da fotossíntese, ela vai acontecer na membrana do tilacoide. A segunda parte da fotossíntese vai acontecer no líquido que preenche o cloroplasto, que é o estroma. Muito bem? Muito bom. A primeira parte a gente vai chamar de fase fotoquímica, ou fase clara. E a segunda parte a gente vai chamar de fase química, ou fase escura. Por que que muitos professores de biologia, com muita razão, não gostam dos termos clara e escura? Porque esses termos dão a ideia de que a primeira parte acontece na presença da luz e a segunda parte acontece quando está escuro. Quando isso não existe, as duas partes acontecem na presença da luz. O que acontece é que a gente vai destrinchar os processos e a fase fotoquímica, ou fase clara, ela necessita diretamente da luz para acontecer. E a segunda parte necessita indiretamente para acontecer. Por que, professor, você está me falando isso? Porque vai acontecer o seguinte, vejam bem. A primeira fase da fotossíntese, a fase fotoquímica, ela vai, de fato, utilizar a energia que bate da luz, a energia solar, para produzir essas coisinhas aqui que está em destaque numa caixinha vermelha. Produzir ATP, e produzir NADPH. Meu Jesus Cristo, o que são essas palavras? Aí você já está querendo quicar da sala, do Meet, ou você já estava com o áudio e vídeo mutado aí e foram passear na casa. Mas calma. O ATP é uma molécula que a gente tem que ter muita clareza quando a gente está falando de biologia. Porque eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar do ATP, e o ATP é difícil passar uma aula de biologia sem falar de ATP. O ATP é a moeda energética dos seres vivos. O que isso significa? Significa que eu preciso de ATP para comer, para dar oi, para falar, para balançar o braço, para gritar, para correr, para dormir, enfim. Eu uso o ATP para me manter vivo. É a energia que me mantém vivo. Ou viva, no caso de quem me ouve hoje. Ok, então esse é o ATP. E o NADPH? O NADPH já é uma molécula que a gente vai só ouvir falar na fotossíntese. O NADPH ele é um carreador de elétrons, ele é um transportador de elétrons, ele é um carregador de elétrons, sinônimos que mostram a função dele. O NADP, ele vai pegar elétrons e hidrogênios juntos, sempre elétron e hidrogênio junto, e levar de lá para cá. O NADP, quando está com os elétrons e com hidrogênio, é o NADPH. O NADP sem elétrons e hidrogênio é só NADP mesmo, ok? Então, na primeira fase da fotossíntese, como eu adiantei, a luz vai bater, a planta vai conseguir captar essa luz e vai usar a energia da luz para produzir o ATP e o NADPH. O que isso faz? Aí a gente vai ter que estudar a segunda parte da fotossíntese. O ATP e o NADPH vão ser utilizados no ciclo de Calvin-Benson, que é um nome complicado para o ciclo da fotossíntese. E aí a gente vai utilizar esse ATP e esse NADPH e vai produzir o açúcar de fato, que aqui está representado como G3P. A gente vai ver tudo isso. Não se assustem. Vamos lá.
Eu acredito não, tenho certeza que vocês já estudaram com o Rodolfo a cadeia respiratória dos elétrons. Talvez vocês estranhem o nome, mas está lá na respiração celular. Na respiração celular, na última parte da respiração celular, vocês veem uma imagem parecida com essa. Não é à toa, o processo é similar. Atentem-se que eu estou falando similar e não idêntico. Pessoal, por favor, nunca tenham vergonha de fazer pergunta. Porque especialmente hoje, porque é um conteúdo denso, é um conteúdo difícil, é um conteúdo cheio de palavra. Anota as dúvidas, anota as perguntas. Nossa, eu não entendi o que é o tilacoide, não ficou claro. Anota aí, quando acabar aqui a gente volta em todas as questões, sem pressa e sem choro, sem desespero. Temos nosso cloroplasto. Foquemos em um tilacoide, em um disquinho dessa, uma moedinha dessa. Essa é a membrana do tilacoide. Esse monte de nome escrito. O que será que é isso? Vejam bem, na membrana do tilacoide eu vou ter algumas proteínas. Eu vou dar destaque para duas. Essa que está representada como PS2 e essa que está representada como PS1. O que são isso? São fotossistemas. Nossa, outro nome. Tranquilo. O fotossistema, ele está representado aqui, mais bonitinho. Vai acontecer o seguinte no fotossistema. A luz está batendo. A luz bate no fotossistema. Eu tenho o fotossistema 2, que vem primeiro, e o fotossistema 1, que vem depois. Não se assuste, é assim por causa da ordem de descoberta. No processo, o fotossistema 2 vem primeiro, e o fotossistema 1 vem em segundo. Mas o fotossistema 1 foi descoberto primeiro, então por isso o nome, mas não é nada que vai interferir no nosso estudo. Percebam que aqui eu tenho o estroma, que é a parte de fora do tilacoide, na parte superior. E aqui dentro, ó, é o interior do tilacoide, e essa é a membrana. A luz bate no fotossistema 2. Bate, bate, bate. Aí a gente vai olhar o que está acontecendo. A luz está batendo. E esse monte de bolinha verde é a clorofila. Então, atentem que a clorofila, que é algo que a gente sempre fala, que é algo, nossa, é das plantas, é o que faz a planta ser verde. Ela está, na verdade, nas membranas dos tilacoides. A luz vai bater nas clorofilas, que é esse monte de bolinha verde aqui, e vai acontecer o seguinte, aí a gente olha para outra imagem aqui. A luz excita as moléculas de clorofila. Então, percebam, vocês vão lembrar da aula da Ana Carla, ou de outra professora de química, enfim, e eu tenho aqui um átomo. Eu tenho o núcleo, que está representado em vermelho, são os prótons, e eu tenho as camadas do átomo. Essa bolinha preta é um elétron. Por que você está mostrando isso, professor? Porque quando a luz bate, vai acontecer isso aqui com o elétron, ó, da clorofila. A molécula é excitada, o elétron salta. E ela vai. Só que, quando a luz bate, ela só é suficiente, quando ela bate pela primeira vez aqui, nesse monte de clorofila, para fazer o elétron pular e voltar. Pulou e voltou. Pulou e voltou. Porque não é tanta energia o suficiente para fazer o elétron saltar e nunca mais voltar. E ele só bate e volta. Aí percebam que eu tenho uma bolinha aqui que é de uma cor diferente, ela é um pouquinho mais clara. Acontece que esse monte de clorofila vai funcionar como se fosse um amplificador da energia luminosa que está batendo. Em todas essas bolinhas escuras, o elétron vai estar fazendo assim, ó. E quando ele bate e volta, essa energia não é perdida. Essa energia ela é amplificada e vai, como a imagem mostra aqui, ela vai passando de uma clorofila para outra, e toda a energia luminosa e toda a energia que está sendo liberada a partir desse pulinho do elétron aqui vai ser concentrada nessa clorofila diferente, mais clarinha, que é o centro de reação. Então, imagina, se na hora que a luz bate numa clorofila comum, o elétron faz e volta, quando tudo isso é concentrado naquela clorofila verde ali, especial, o elétron faz assim, ó, pá! Ele voa, ele sai fora, ele sai de órbita, literalmente, ele sai de órbita do átomo, ele sai de órbita da molécula. E aí você me fala, puta, o que tem a ver isso? Aí, vejam bem, a gente vai ter um processo parecido com a respiração celular. Aí você vai falar, puta, eu não lembro da respiração celular. Calma que a gente vai devagarzinho. Percebam, a luz bateu aqui, depois de tudo isso, né, eu resumi o que acontece. A luz bate no fotossistema 2, que é isso aqui, e, por consequência de todo esse processo, um elétron salta. Vejam bem, um Ezinho menos.
O elétron salta e ele vai caminhar pela membrana do tilacoide. Conforme ele caminha, percebam que o elétron é negativo. O elétron para aqui, onde está meu mouse. O elétron é negativo. O que ele atrai? Opostos se atraem. O negativo atrai o positivo. Eu tenho hidrogênio, naturalmente, do lado de fora e do lado de dentro. Se o elétron é negativo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o hidrogênio de fora seja atraído por ele. Só que o elétron dá um migué no hidrogênio. Na hora que ele está aqui, ó, ele atraiu o hidrogênio, mas na hora que o hidrogênio está vindo, ele salta. E o hidrogênio, igual um trouxa, ele atravessa a membrana e fica preso aqui do lado de dentro. Só que o elétron, malandro de tudo, ele continua. Ele salta de novo e vai ocorrendo tudo isso. Aqui é uma representação, só tem uma proteína representada, mas isso vai acontecendo. Ele vai pulando, 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 e os hidrogênios vão entrando. Percebam que é importante essa entrada dos hidrogênios. Chegou no fotossistema 1, e vai acontecer coisa muito semelhante ao fotossistema 2. Vai bater luz, está batendo luz, batendo luz, batendo luz, batendo luz. Vai chegar um momento que é tanta energia que o elétron do fotossistema 1 também pula. E vai acontecer rigorosamente a mesma coisa. O elétron negativo vai saltar malandramente. E os hidrogênios vão entrar atrás do elétron. Aí, o que acontece? Acontece o seguinte: esse elétron ele tem que ir para algum lugar. Ele não pode ficar aqui perdido pulando na membrana até a morte. Quem vai pegar ele? O carreador de elétrons. O transportador de elétrons, o NADP. Perceba que o NADP+, vai pegar um elétron que é negativo e vai ficar bem bonitinho, NADPH. Temos a primeira coisa que eu falei para vocês, que era importante para a segunda fase. Ok. Está faltando uma coisa, está faltando o ATP. Percebam que eu tenho um monte de hidrogênio entrando, 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 entrando. E eu vou fazer um gradiente. O que é um gradiente? Eu tenho muito hidrogênio desse lado e tenho pouco hidrogênio do lado de fora, do lado superior aqui na imagem. O que acontece em química quando eu tenho muita coisa de um lado e pouca coisa do outro lado? Eu tenho uma tendência ao equilíbrio. Então, o que acontece é que eu tenho uma tendência desses hidrogênios voltarem para cima, aqui no caso, voltarem para fora do tilacoide, que é essa moedinha. Como que ele volta? Ele não pode simplesmente atravessar de volta a membrana, igual ele entrou. Ele só pode voltar por um caminho específico. E é isso aqui que é muito parecido com a respiração celular. O hidrogênio ele só pode voltar por uma proteína específica, que se chama um complexo proteico, na verdade, que se chama ATP sintase. E adivinhem o que a ATP sintase faz? A ATP sintase sintetiza ATP. Conforme o hidrogênio volta, eu tenho um fluxo de hidrogênio entrando, entrando, entrando e saindo no lado do outro lado. Conforme esse hidrogênio atravessa a ATP sintase, ele permite que a ATP sintase gire como se fosse uma válvula. Na hora que a ATP sintase vira, ela faz o que o nome indica, ela sintetiza ATP. Ela tem, na hora de virar, na hora de ela dar um girinho, ela tem energia o suficiente para pegar um ADP, que é uma adenosina difosfato, e juntar esse ADP com um fosfato. Uma adenosina difosfato 2, junto com um fosfato, viram um ATP, uma adenosina trifosfato 3. E aí você fala, finalmente, eu tenho ATP e tenho NADPH, as duas coisas que eu preciso para a fase 2, que é o que interessa, que é onde a gente vai produzir açúcar. Aí você fala, acabou a fase 1, quase. Percebam que, enquanto eu explicava, eu disse que o elétron pula do fotossistema 2 e vai caminhar. Só que eu tenho outro elétron que pula do fotossistema 1 e também vai caminhar. Aí você fala, nossa, mas como a molécula fica sem elétron? Ela tem que repor isso, correto? O elétron perdido pelo fotossistema 1, vocês já podem chutar, é reposto pelo elétron perdido pelo fotossistema 2. Ou seja, o fotossistema 1 perde um elétron, só que lembrem que tem outro elétron caminhando aqui que vai chegar no fotossistema 1 e vai ser reposto. Aí você me pergunta, como que o fotossistema 2, o primeiro fotossistema que aparece na jogada, repõe o elétron?
Aí, guardem muito bem essa informação que a gente vai voltar nela, nos exercícios. Isso é muito importante, isso é uma das coisas mais cobradas sobre fotossíntese. Como o elétron perdido pelo fotossistema 2 é reposto? Através da quebra da água. A molécula de água é quebrada, e sempre que eu tenho uma quebra em química, eu libero energia. Então, eu vou quebrar o quê? Eu vou quebrar a água e vou liberar o quê? Elétrons e hidrogênios, além do oxigênio. Então, o elétron do fotossistema 2 é reposto pela quebra da água. É um elétron que vem da molécula de água e repõe o perdido pelo fotossistema 2. Por que isso é tão importante? É aqui que o oxigênio é liberado. Então, a gente sempre fala, ai, meu Deus, a gente não ia viver se não tivesse fotossíntese, porque a fotossíntese produz, libera oxigênio, não sei o quê. É aqui que o oxigênio é liberado. Aqui que o oxigênio é produzido. Na quebra da molécula de água para repor o elétron do fotossistema 2. Calma, eu imagino que foi muita informação. Eu já adianto que eu acredito que a pior parte passou, hein? A parte mais densa passou. Vamos retomar o que a gente viu. Eu tenho na primeira fase da fotossíntese, na fase fotoquímica, ou também chamada fase clara, a produção de NADPH, a produção de ATP e a quebra de oxigênio, desculpa, a quebra de água, liberando elétrons e oxigênio. Aí eu volto naquela imagem e mostro para vocês. A gente já produziu ATP e já produziu NADPH. A primeira fase está concluída. Vamos para o que interessa. Vamos para o ciclo que vai produzir o açúcar. Percebam. Aí você olha esse ciclo e fala, puta que pariu, eu desisto. Mas calma. Eu não vou falar de todas as estruturas que estão representadas, eu não vou falar todos os nomes que estão representados, eu vou trabalhar de uma maneira simples, falando, eu tenho uma molécula de 5 carbonos, eu tenho um carbono sendo fixado, ganho uma molécula de 6. Essa molécula de 6 é quebrada em 3, e assim vai. Vejamos. No ciclo, eu começo daqui, ó. Eu começo o ciclo com uma molécula de 5 carbonos. Ok? Aí você pergunta, nossa, mas de onde veio essa molécula de 5 carbono? Fica tranquilo, é de lá, ela já estava ali, e a gente vai entender de onde ela vem daqui a pouco. Perceba que eu tenho números de 3. Por quê? Por que acontece isso? Eu botei em 3, em 6, eu sempre vou ter multiplicado essas coisas acontecendo, porque para fazer, esse ciclo é para fixar um carbono, e eu preciso fixar 6 carbonos para fazer uma glicose. Afinal, a glicose é uma molécula de 6 carbonos. Ok? Então, vamos lá. Eu começo o ciclo com uma molécula de 5 carbonos. Aí eu fixo o gás carbônico. Eu tinha uma molécula de 5 carbonos, fixei um carbono, eu tenho uma molécula de 6 carbonos. Já é a glicose? Calma, ainda não. Olha que coisa engraçada. Essa molécula de 6 carbonos que eu acabei de fixar, ela é quebrada em duas de 3. Duas moléculas de 3. Percebam, eu tinha uma molécula de 5, fixei um carbono, uma molécula de 6, quebro essa de 6 em duas moléculas de 3. Já tá bom, então, já vou voltar e fazer a glicose? Quase. Eu falei para vocês que o ATP e o NADPH é muito importante. E é aqui que eles entram. Essas moléculas de 3 carbonos, elas vão ficar boas para fazer glicose, vou resumir o processo desse jeito, só adicionando ATP e adicionando elétrons e hidrogênio. Através desses dois processos. Eu pego essas moléculas de 3 carbonos, que eu estou chamando de 3PGA, vocês não precisam lembrar o nome, tá? Por hora. Tem essas moléculas de 3 carbonos, adiciono ATP, adiciono NADPH, e elas estão prontas para fazer glicose. Então, percebam que ali no fim, ali embaixo, eu tenho uma molécula de 3 carbonos pronta para ir caminhar e se juntar com outra molécula de 3 carbonos e fazer uma glicose. Você pode pensar que tudo isso é muito idiota, muito burro. Você fala, nossa, mas ele já tinha uma coisa de 6 carbonos, por que não é a glicose direta? Porque as coisas não é do jeito que a gente pensa. Esse é um processo muito complexo. E eu resumi
Da forma que eu comentei com vocês. Eu tenho uma molécula que ela não é funcional, ela não pode, ela não é útil para fazer energia, mesmo que ela tenha 6 carbonos. Aí eu vou quebrar ela, mexer nela e depois vou juntar de novo. Aí eu tenho uma glicose que funciona, ok? E aí, respondendo aquela pergunta, de onde vem essa molécula de 5 carbonos, percebam que eu sempre trabalho com esses números na frente, ainda que eu prefira não dar foco. 3, 3, 3. E no fim, eu estou fazendo de 3 em 3, 3 em 3, 3 em 3, vai sobrar um monte lá no fim. E aí, no fim, o que sobrou, eu tenho a fase de regeneração do ciclo de Calvin, ou Calvin-Benson, ou ciclo das pentoses. Eu tenho um ciclo de regeneração, onde tudo que sobrou, ele é reformulado para formar essa molécula de 5 carbonos. Ok? Então, lembre-se, isso acontece porque eu entro no ciclo, eu tenho isso acontecendo várias vezes de uma vez. Eu entro com 3 moléculas de 5 carbonos, adicionei 3 carbonos. Quantos carbonos eu tenho? 3 vezes 6, 18. Quebrei em 3, tem 18 carbonos ainda. Vou reformular para deixar a molécula de uma maneira útil, transformar a molécula em algo útil. Ok, desses 18 carbonos, eu tirei 3. O que sobrou são 15. Eu faço 3 moléculas de 5 carbono. Essa última parte é só para deixar claro que isso é um ciclo, tá? O que importa, o que é importante vocês saberem no ciclo de Calvin é uma molécula de 5 carbonos, um carbono é fixado, forma uma molécula de 6 carbonos. Quem faz isso? Rubisco, rubisco, rubisco. Eu não sou tão fã de ficar ressaltando nome complexo para vocês assim, mas é possível, se vocês encontrarem um vestibular bem rigoroso pela frente, que cai essa pergunta. Qual molécula é responsável por fixar o carbono? Da atmosfera, né? Claro que não está na atmosfera, já entrou, mas o carbono que não é útil para gerar energia. O carbono é fixado através da rubisco. Tem uma molécula de 6 carbonos, ela é quebrada, 3, 3. Eu transformo tudo isso em algo útil, utilizando ATP e NADPH. Disso tudo, eu pego o que é suficiente para fazer a glicose e o resto volta para o ciclo para eu fixar mais carbono, para eu fazer mais moléculas, pegar as úteis e mandar de novo para o ciclo, para eu fixar mais carbono, pegar isso e mandar de novo para o ciclo, e assim vai. Ok? Então, destaque aí a fixação do carbono pela rubisco, a entrada de ATP, a entrada de NADPH e a saída de uma molécula de 3 carbonos para fazer a glicose. É claro que a glicose tem 6, então eu vou juntar 2 dessas e fazer a glicose. E aí a gente comemora porque a glicose está pronta. A gente tem alguns fatores limitantes da fotossíntese. Só um minuto, gente, eu vou pegar um carregador aqui. Aí vocês podem estar pensando, meu Deus, eu achei que tinha acabado. Praticamente acabou. O que era difícil, o que era denso, acabou. Agora a gente tem algo muito mais tranquilo. Que é... Nossa, eu abri aqui o omit, eu tomei um susto, eu achei que meu áudio estava desligado desde o começo. Claro que eu tenho alguns fatores limitantes da fotossíntese. Eu tenho fatores internos. Não adianta eu ter tudo de bom, luz, carbono, temperatura ideal, mas eu não tenho a planta está doente, por exemplo, ela não está produzindo clorofila o suficiente, ou ela não está conseguindo produzir enzimas o suficiente, ou ela não está conseguindo abrir o estômago, ou a superfície foliar dela não está boa, né? Ela está tudo dobrada, a planta, enfim, alguma doença, alguma praga, algum problema genético da planta. Mas o que mais é cobrado, o que mais é comentado são os fatores externos. O que vai limitar a fotossíntese? A temperatura. Se tiver muito frio, as enzimas envolvidas no processo, elas não vão funcionar bem. Se tiver muito, muito, muito calor, pode ser que as enzimas comecem a desnaturar, elas comecem a perder função. E aí a fotossíntese não acontece. Vocês viram que são um monte de processo, e é claro que para cada processo eu tenho enzimas específicas. Ainda que eu não tenha entrado em detalhes, eu só falei da rubisco, né, como uma enzima mais específica, mais cobrada. O CO2, vocês perceberam, para fazer um
carbono, desculpa, para fazer uma glicose, eu preciso fixar carbono. Se eu não tiver carbono para fixar, não tem fotossíntese. E a luz? Essa não precisa nem comentar, né? A luz é a coisa mais importante, provavelmente, na fotossíntese. Já é o que dá o nome à coisa, na verdade, né? Então, se não tiver luz, eu posso ter tudo que eu não vou ter fotossíntese. E aí eu tenho uma questão aqui, que o nome é assustador, mas que o conceito é muito simples, que é o ponto de compensação fótico. Lembrem-se, a fotossíntese é o processo inverso da respiração celular. A respiração celular, eu pego uma glicose e quebro ela para produzir ATP, para eu sobreviver. As plantas, elas também fazem isso, elas pegam glicose, quebram e produzem ATP. Só que as plantas também são capazes de fazer o processo inverso, por isso que elas produzem o próprio alimento. Elas não apenas pegam a glicose e fazem ATP, mas elas pegam o ATP e fazem glicose. Resumindo, né? Claro que eu também tenho o processo inverso no sentido de a respiração celular consome oxigênio e produz carbono. A fotossíntese consome carbono e produz oxigênio. Então, são processos inversos. E a planta precisa fazer os dois. Só que pensa, a planta ela precisa fazer mais respiração ou mais fotossíntese? E a resposta é clara. Você precisa mais sobreviver, gastar alimento. Não, no animal não ia combinar. Enfim, a pergunta das plantas é a seguinte, se a gente fosse passar para um animal. Você precisa de mais alimento para sobreviver, ou você sobrevive sem alimento? Basicamente assim, você precisa mais de fotossíntese ou mais de respiração? E a fotossíntese precisa estar em graus mais elevados que a respiração. Então percebam, a fotossíntese é esse risquinho aqui que sobe e estabiliza. Se eu tiver pouca fotossíntese, se eu estou mais consumindo glicose do que respirando, a planta vai morrer. Ela não vai aguentar por muito tempo, porque ela não tem alimento suficiente. E se a planta está mais fazendo fotossíntese do que respiração? Aí é muito bom, a planta vai crescer, porque ela vai consumir tudo que ela precisa de açúcar, vai consumir todo o carbono, vai consumir todo o carboidrato que ela precisa, toda a glicose que ela precisa, e o que sobra, ela vai fixando nos tecidos dela e vai crescendo, assim como a gente faz. E no meio disso tudo, eu tenho o ponto de compensação fótico, que é o momento onde a respiração e a fotossíntese estão idênticas. A taxa de respiração celular e a taxa de fotossíntese estão equivalentes, equilibradas. Esse é o ponto de compensação fótico. E a importância da fotossíntese, né? Eu não vou nem dar muito detalhe, porque eu sempre ressalto esse tipo de coisa, já falei em outras aulas, e são as seguintes, né? Entre outras, a fotossíntese, ela sustenta a maior parte das cadeias alimentares, das teias alimentares que existem no planeta. Se não tivesse fotossíntese, a gente não tinha oxigênio para respirar. Ao fazer fotossíntese, as plantas, principalmente, consomem o carbono da atmosfera, e isso nos ajuda, né? Elas nos ajudam a combater o problema que a gente mesmo criou, que é do aceleramento da intensificação do efeito estufa e aquecimento global. E, muito para curiosidade, muitos dos combustíveis que a gente usa têm origem na fotossíntese. Os combustíveis fósseis são plantas, são seres vivos que se decomporam de maneira atípica. O etanol que a gente usa, né, são plantas, então elas precisam de fazer fotossíntese para crescer, a biomassa, enfim. Essas são só algumas da importância da fotossíntese. Pessoal, terminamos por aqui, e agora eu quero ouvir vocês. Eu faço uma pergunta, uma gracinha aqui com vocês. Acabamos a aula, ok? Então, quem já deu uma cansada aí, vai deixar os exercícios para outro momento, vai deixar para tentar fazer sozinha depois, ou vai ver o vídeo no YouTube depois. Se bem que eu não coloco a parte daqui para frente no YouTube. Mas, enfim, quem não está afim de fazer exercício, tranquilo, entendo todos vocês, agradeço muito pela atenção de vocês. A aula termina aqui.